Bom, gente, vou falar aqui para vocês sobre essas ligações gênicas. Eu já dei essa aula em sala de aula, mas eu senti a necessidade de falar novamente, deixar gravado para vocês, porque essa parte ela é um pouco complicada mesmo, mas vamos lá tentar dar uma esmiuçada nessa questão. Então, o papo com ligações gênicas, ele tem a ver, de maneira simplificada, com características que elas vão ser herdadas juntas. E essas características, elas vão ser já herdadas juntas porque elas estão no mesmo cromossomo homólogo. Lembrando lá da segunda lei de Mendel, quando a gente tinha lá, por exemplo, sementes amarelas e verdes, e rugosas e lisas, né, que eram duas características, né, amarelo e liso era dominante, verde rugosa era recessivo. E a gente viu lá na segunda lei de Mendel que essas características, quando elas eram herdadas, elas poderiam aparecer de maneira alternada. Ou seja, você encontrava em algum momento do experimento uma semente amarela e rugosa ou uma semente verde lisa. A princípio, não é o que a gente encontra na ligação gênica. Quando você tem dois genes ligados, ditos assim, eles se herdam em conjunto. Então, nós temos aqui um dos exemplos clássicos da genética, que é a coloração dos olhos da mosca das frutas, a espécie Drosophila melanogaster, onde nós temos como característica os olhos avermelhados e asas normais, além dos olhos púrpura e asas vestigiais. As asas normais, também chamadas de asas grandes, né? Elas passam do abdômen aqui da mosca, e as asas vestigiais elas nem chegam a passar do abdômen, elas são menorzinhas. Então essas duas características são dadas por dois genes, o gene P e o gene V. O gene P tem a ver com o olho, onde eu tenho o olho vermelho dominante, né? Pezão, pezão ou pezão, pezinho, e o olho púrpura, pezinho, pezinho. Enquanto o gene V, responsável pelo tamanho da asa normal é dominante, vezão, vezão ou vezão, vezinho, e asa vestigial, vezinho, vezinho. Então, essas são as características que você vê mais comumente nessas moscas de frutas. Tomando como base uma mosca de olho vermelho e asa normal, duplo dominante, pezão, pezão, vezão, vezão. E uma drosófila de olho púrpura e asa vestigial, pezão, aliás, pezinho, pezinho, vezinho, vezinho. Que nós observamos? Bom, os gametas aqui são pesão vezão nesse indivíduo. Aqui eu tenho um gameta pezinho vezinho, sendo a única possibilidade nos dois casos. Quando eu tenho uma fecundação cruzada de indivíduos nesse fenótipo, eu tenho um indivíduo duplo heterozigoto, pesão, pezinho, vezão, vezinho, que tem os olhos avermelhados e as asas normais. E pegando essa mosca masculino e feminino de pesão, 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 pezinho, vezão, vezinho, aqui as dois, né, os dois representantes, o que que nós encontramos, né? Aqui, como eu tenho dois heterozigotos, esperaria-se que eu tivesse a possibilidade de ter indivíduos de asa normal e olho vermelho, asa vestigial e olho púrpura, asa normal e olho púrpura, e asa normal e olho vermelho, né? Ou seja, a permutação entre todas as possibilidades. Como os genes não estão ligados, aqui o que é que eu percebo? Eu percebo apenas uma proporção 3:1, proporção esperada pela primeira lei de Mendel, né? Ou seja, três moscas de olhos avermelhados e asas normais para um indivíduo de olho púrpura e asa vestigial. Aí você pode se perguntar, mas não são duas características? E o senhor não mostrou anteriormente que quando você tem duas características, assim como tem lá na segunda lei de Mendel,
Quando dois duplos heterozigotos eles entram em fecundação cruzada, aparece lá a frequência 933 e 1. Por que que aqui é diferente, né? A resposta disso, gente, é porque na segunda lei de Mendel e também lá nos casos de interação gênica, mas tomando como base mesmo a segunda lei de Mendel, as duas características, os dois pares de alelos, eles estão em cromossomos homólogos diferentes. Aqui não. Aqui eles estão dentro do mesmo cromossomo homólogo. Olhando aqui a formação dos gametos para essas duas características, nós temos aqui a configuração pesão, pesão, vezão, vezão, e aqui a configuração pezinho, pezinho, vezinho, vezinho. Notem que o pesão e o vezão, eles estão no mesmo cromossomo, né? E os dois pares de alelos, né, só são encontrados em dois cromossomos, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Quando a formação do gameta em relação à configuração pesão, pesão, vezão, vezão, tá aqui, né, o alelo, aliás, o gameta pesão e vezão, e aqui o gameta pezinho e vezinho, os dois ligados. Quando eles se juntam, né, esse com esse, nós encontramos o indivíduo pesão, pezinho, vezão, vezinho. Indivíduo de olho vermelho e asa púrpura. Só que aqui está o ponto, né? Que quando há um gameta, os gametas formados desses dois, eu só tenho duas possibilidades, que é o gameta pesão-vezão e o gameta pezinho-vezinho. Não encontro, no caso dos genes ligados, o gameta pesão-vezinho nem pezinho-vezão, porque não existe essa quebra. Vejam que há uma ligação física, né, entre o alelo pesão e vezão e o pezinho e vezinho. Eles não se quebram, por assim dizer. Então a gente verifica apenas nos indivíduos, né, esses dois tipos de gameta. E pegando o indivíduo masculino e feminino, que está representado aqui nesse quadro de Punnett, pesão, vezão, pezinho, vezinho, e aqui também pesão, vezão e pezinho, vezinho, eu tenho a possibilidade, né, de três, que no caso são esse e esse, que eles são de olhos vermelhos e asas normais, e só essa possibilidade de olho púrpura e asa vestigial. Para que você possa entender por que, que a proporção fenotípica é 3 para 1, né? Basta que eu elimine um dos dois alelos, que você vai entender como se fosse a primeira lei de Mendel. O comportamento é o mesmo. Retirando, removendo o alelo vesão, como vocês podem ver agora, vocês estão vendo aí que eu tenho aqui, ó, pesão e pesão, pezinho, pezinho, gera um gameta pesão, aqui um gameta pezinho, aqui gerando pesão, pezinho, aí os dois gametas, né? E aqui você percebe que em relação apenas ao pesão, né? Você tem aqui, ó, olho vermelho, olho vermelho, olho vermelho, e aqui olho púrpura. Então, quando eu elimino um dos dois, se eu eliminasse o P, o comportamento também seria o mesmo. Eu tenho o comportamento dos alelos como se fosse da primeira lei de Mendel, em virtude dessa questão de eles estarem ligados, ou seja, estarem no mesmo cromossomo. E para efeito de comparação de duas características, quando elas estão, né, em genes independentes, ou seja, em cromossomos não homólogos, e aqui em genes ligados, você pode ver aqui a possibilidade, né, nos genes ligados, sempre vão dar só duas variáveis de gametas, né? Ó, olha aqui, eu tenho aqui azão, azinho, bezão, bezinho, e esse azão, azinho, bezão, bezinho, no mesmo cromossomo, vão gerar aqui os gametas azão e bezão, e azinho e bezinho. Já quando eu tenho eh, as duas características em cromossomos não homólogos, né, ou seja, em pares diferentes, aqui azão, azinho e bezão, bezinho, eu tenho a possibilidade de ter os gametas com as variáveis, né, entre um indivíduo
é uma característica dominante e outra recessiva, né? Percebam, por exemplo, que esse gameta aqui, azão, bezinho, e esse gameta azinho, bezão, eles não fazem parte do indivíduo quando os gametas estão ligados. E exatamente porque eles estão no mesmo cromossomo. A partir de então, você pode se perguntar: se os genes estão ligados, não poderia haver, por exemplo, mosca com os olhos vermelhos e asas vestigiais? Ou então você não poderia, por exemplo, ver um indivíduo de asas normais e olhos púrpuras? Será que isso não acontece? Na verdade, gente, isso acontece, certo? O que eu mostrei para vocês é a probabilidade, se não acontecesse nenhum fenômeno relacionado à quebra dos genes, certo? Então, enquanto os genes são ligados, aquele é o comportamento básico. Mas a gente vai ver, e a história da genética mostrou, que há sim a possibilidade de você encontrar esses indivíduos que são chamados de recombinantes. Então, a partir do fenômeno da recombinação genética, que a gente vai ver daqui a pouco, há a possibilidade de você ter os gametas, né, com as variáveis dominantes e recessivas. Então, eu preciso explicar para vocês, antes de falar sobre recombinação, falar sobre a meiose. Meiose, como vocês sabem, né, é uma divisão reducional de uma célula-mãe, que ela é diploide, ela é 2N, a qual gera 4 células filhas, que são os gametas, que são células N. Ou seja, 2N igual a 46 na espécie humana, N igual a 23, né, no espermatozoide no óvulo. Então aqui, pessoal, vocês têm um esquema geral da mitose. Célula-mãe passa por duas divisões celulares. A primeira divisão, chamada de meiose 1, já reduz a metade. E a meiose 2, ela separa, né, os cromossomos homólogos, né, entre si. Ela é dividida em 4 etapas, tanto a meiose 1 quanto a meiose 2. E lá na prófase 1, né, na primeira etapa da meiose 1, você tem lá um conjunto de subdivisões. Isso aqui, pessoal, não precisa decorar não, tá? Mas a gente precisa saber o quê? Que na prófase 1, uma dessas etapas ocorre a recombinação. Então, essa recombinação, né, ela gera o que nós chamamos de variabilidade genética. Imaginando aqui, pessoal, os pares de cromossomos, né, de cromossomos que são homólogos, a gente tem a possibilidade dessa recombinação também chamada de crossing over ou permutação, né? Olhando aqui comigo, a meiose gera variabilidade genética nos seres vivos, uma vez que, por meio dela, são produzidos gametas ou esporos com diferentes configurações genéticas. Então, um espermatozoide não é igual ao outro, ou um óvulo não é igual ao outro, graças aos eventos da meiose. Na prófase 1, né, que é a etapa da meiose, ocorre o crossing over ou permutação, também chamado de recombinação genética, que é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Na anáfase 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos de forma aleatória, o que pode distribuir os genes localizados em diferentes cromossomos para as células resultantes de forma variada. Portanto, o crossing over e a segregação independente são os eventos meióticos responsáveis pela variabilidade genética. No nosso caso aqui, gente, o que importa é exatamente esse crossing over, permutação ou recombinação, onde você pode ter uma troca física, como vocês podem ver aí, entre pedaços de genes. Então, você imaginando, né, lá no exemplo anterior, né, o gene P e o gene V, onde Pzão e Vzão eram ligados, e Pzinho e Vzinho também eram ligados, a gente pode ter essa troca de alelos, gerando um gameta. Aqui no caso, né, você imaginando que o vermelho aqui seja Pzão e Vzão, né, aqui seja Pzão e Vzão, e o amarelo seja Pzinho e Vzinho. Esse lado aqui seria Pzinho e Vzão, e esse lado seria Pzão e Vzinho. Esse evento, gente, acontece com uma frequência
baixa, gerando poucos indivíduos, né, que são chamados de recombinantes, como nós vamos ver no próximo slide. Então, para mostrar aqui para vocês esse efeito da recombinação, eu trouxe o exemplo aqui do livro em relação à cor da flor e ao grão de pólen, onde eu tenho a seguinte variação, né? Aliás, eu tenho o gene P e o gene L, que trazem elementos dominantes e recessivos, flor vermelha, pesão, pesão ou pesão, pezinho, flor branca, pezinho, pezinho. Já em relação ao tamanho do grão de pólen, eu tenho ele longo, Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho, e ele pequeno, Lzinho, Lzinho. Então, imaginando esses genes P e L estando ligados, você pega aqui o duplo heterozigoto, né? Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho, né? E considera uma autofecundação desses indivíduos, né? Lembrando que Pzão, Pzinho, Lzão, Lzinho é um indivíduo de flor vermelha e pólen longo. Daqui o aspecto do pólen longo, e bem aqui vocês têm esses pontinhos que é o aspecto do pólen curto. Então, o que que a gente encontra dessa autofecundação? Bom, total obtido de plantas na F2, 803, né, plantas, onde a gente percebe os fenótipos, né, ligados, né, à flor vermelha e o pólen longo, e a flor branca e o pólen curto, mas também a gente percebe os fenótipos recombinantes, ou seja, aqueles que sofreram o fenômeno do crossing over. Então a gente percebe aqui, flor vermelha, pólen curto, flor branca, pólen longo. O que que a gente percebe? A gente percebe que a proporção fenotípica obtida mostra que os genes ligados dominantes aparecem com uma maior frequência do que aqueles genes ligados, né, que são recessivos. E a frequência dos recombinantes, ela é sempre menor do que a gente encontra daqueles indivíduos que estão ligados. Então, sempre quando houver recombinação, você vai ter uma frequência menor, ela acontece menos. E para efeito de comparação, se esses genes eles não fossem ligados, né, a proporção fenotípica esperada seria 9331, como está aqui, né? Desses 803, esperaria-se, né, 451 de flor vermelha pólen longo, 150 tanto da flor vermelha com pólen curto quanto a flor branca com pólen longo, e 50 do pólen curto e a flor branca. Então você pode comparar aqui os dois casos, né? Caso aqui embaixo, caso não fosse ligado, e aqui em cima ligado com recombinação. Dessa forma, a gente consegue emplacar um conceito chamado de frequência de recombinantes ou frequência de permutação, onde a gente pode fazer um cálculo de qual a porcentagem desses genes que foram recombinados. Como é que a gente faz? A gente faz esse cálculozinho aqui a partir dessa fórmula, frequência de recombinantes é igual ao número de recombinantes sobre o número total do experimento. Nesse caso, a frequência de recombinantes foi 26 mais 24, né, aqui, que são os indivíduos recombinantes, dividido por 803, que é o total. E isso deu aproximadamente 0,06, essa fração, ou 6%. Né? Então, a frequência de fenótipos recombinantes é 6%. Lembrando que essa frequência de recombinantes ela pode ir até 50%. Né? E isso tem um efeito prático quando você tem um percentual maior ou menor, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa frequência de recombinantes, esse percentual que a gente acabou encontrando de 6%, elas nos dão uma ideia de distância. E essa distância dos genes recombinantes, né, é dado por uma unidade, que é o M, que é a unidade de mapa, ou CM, que é a centimorga, né? É uma homenagem a um dos responsáveis, que era o Morgan. Né? Então, ambas as unidades representam 1% de recombinação. No exemplo anterior, como deu 6% de recombinação, isso significa dizer
que a distância entre esses dois genes é 6 UM ou 6 cm, né? Não confundir aqui com centímetro, né, pessoal? Centímetro o M, ele é minúsculo, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a distância física, né, dentro dessa unidade é de 6 unidades, certo? E isso nos traz a possibilidade de fazer uma análise dentro de um cromossomo da distância entre genes, como nós vamos ver agora. Então, essa questão da distância entre os genes pode ser calculada de acordo com essas frequências de recombinação que a gente vai fazer, que se faz, né, em relação aos experimentos. No caso anterior, a gente encontrou 6 unidades, né? Isso dá um valor que significa distância. E aqui, pessoal, eu tenho ó, um cromossomo, certo? Onde eu tenho os genes A, B e C. E vocês percebam aqui que eu tenho uma distância entre esses genes. Onde a gente pode perceber que os genes A e C são os mais distantes. E os genes B e C, eles são mais próximos. Isso quer dizer que as unidades de mapa ou unidades centimorgan, né, são maiores entre A e C do que entre B e C. Isso nos traz uma questão importante, né, que quanto maior a frequência, quanto maior aquele percentual que a gente acabou de ver, mais fácil a permutação acontece, a recombinação. Ou seja, mais distantes fisicamente estão os genes. Então, a distância de A entre A e C, como eu expliquei, né, é bem maior, então ele vai dar uma frequência de recombinação maior. Esses indivíduos, esses genes, eles vão se recombinar com mais facilidade entre si, o A e o C. O B e o C, eles vão recombinar menos. Isso quer dizer o quê? Que os genes B e C, eles estão muito próximos. A gente diz que eles estão muito ligados. Ou seja, provavelmente eles nunca vão se separar. Eles vão sempre ser herdados juntos. Bom, gente, para finalizar esses slides, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz um cálculo de mapeamento, né? Considerando aquela figura anterior, né, aquela figura que estava na vertical, agora ela está na horizontal, aqui a gente encontrou os genes A, B e C. É, Só lembrando também que questões de mapeamento, elas são raríssimas no Enem. Pode acontecer de cair na UES? Pode, mas também eu não recordo de uma questão da UES cair em mapeamento já há algum tempo. Mas de toda maneira, vamos ver aqui como é que é feito o cálculo para que vocês possam entender. Então aqui eu tenho de novo a disposição dos genes A, B e C, né? E ele sugere aqui que vamos ler aqui que é melhor, né? Agora considere que durante o estudo da ligação entre os genes A e B mostrados na ilustração, foram obtidos 100 gametas. Desses, 7 sofreram recombinação, indicando que houve uma frequência de recombinação 7%. Então, essa frequência de recombinação aqui, ele sugere que seja 7%. Isso dá igual a 7 unidades de mapa ou 7 centimorgan. Considerando a distância entre os genes B e C sendo de 2 unidades, qual seria a distância do gene A e C? Então, olhando aqui, gente, né, na disposição que nós temos, se a distância entre A e B é 7 e a distância entre B e C é 2, a distância entre A e C, no caso, seria 9, que está aqui bem ilustrado na figura, né? Então, a distância de A e B é 7, distância de B e C 2, e então a distância de A e C seria igual a 9, né? Ele até responde aqui, pessoal, preste atenção no que no livro de vocês está escrito errado, ó. Nesse caso, basta somar as distâncias de A e B. Ele diz aqui que é 7, que é 9, mas na verdade é 7. A distância de B e C é 2 e a soma dos dois dá igual a 9, né? A distância entre A e C. E ele coloca aqui ainda um segundo ponto, né? Agora considere que outro gene, chamado de gene D, tem uma distância. Só um momentinho que o celular aqui está tocando. Vai para a gravação mesmo assim. Parar. Pronto. É, coisas de gravação. Não vou voltar a esse vídeo, não. Já demorei muito tempo. Vamos lá. Então, agora considere que outro gene chamado D tem a distância de 3 unidades de mapa, né, do gene A. Então, ele diz que a distância de D em relação a
é 3 unidades de mapa. Qual seria a distância entre esses genes, entre esse gene D e B e C? Então, nesse caso, gente, existem duas respostas. Vejam só aqui, ó. Quais são? Então, ele disse que a distância de A e D, né, D aqui é esse traço verde, é 3. Quais são as duas possibilidades? É de o gene D estar à esquerda de A e a possibilidade do gene D estar à direita de A. Nesse caso, se o gene D estiver à direita de A e a distância dele é 3, vocês podem ver aqui, a distância de D para B, por exemplo, é o 3 mais a distância de A para B, que é 7, que dá igual a 10. E a distância de D para C é 3 mais 7 mais 2, que dá igual a 12. E isso considerando o gene D à direita, à esquerda, aliás. O gene D estando à direita de A, aí já muda, né, a configuração. Então, a distância de D para B seria a distância de A para D menos aliás, a distância de A para B menos a distância de A para D. Então, 7 menos 3, a distância seria 4. E a distância de D para C seria o quê? Aí você tem aí as possibilidades, né? A distância de B para C é 2, a distância de D para B é 4, então 4 mais 2 dá 6, então 6 seria a distância de D para C. Bom, gente, eu peço para que vocês, a partir de então, concluam as questões desse capítulo baseado nesse vídeo, tá? É somente essa parte de ligação gênica, como eu disse no começo, né? É só porque eu acho que essa é uma parte um pouco mais complexa e espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Obrigado.